mas ele firme sobre a rocha permanecer. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. De quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E cá estamos para gravar mais um vídeo aqui para o canal. E desta vez nós vamos falar aí sobre essa questão de o que é o mensageiro e quando é que uma pessoa se torna um falso Cristo. É pesado, eu sei que é, porém é a pura realidade. Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, assim o YouTube lhe avisa quando chegar vídeos novos e ativa o sininho da notificação. Também quero pedir para você compartilhar esse vídeo, porque eu acredito que o que é bom para você tem que ser bom para outras pessoas. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Saber que pessoas muitas vezes estão sofrendo nas garras dessas pessoas, estão com suas mentes escravizadas por outros homens. E a Bíblia deixa claro, né? Se eu for servo de homens, não serei servo de Cristo. É o apóstolo Paulo que disse. Então, compartilha esse vídeo e comenta aí o que você acha. Bom, sem demora, nós vamos entrar aqui no vídeo. Bem, antes de entrar nesse assunto de eras e seus respectivos mensageiros, se é que existe essa situação de era e mensageiro, primeiro eu quero fazer uma introdução para que você possa entender como Satanás trabalha, como ele vem trabalhando desde o princípio da igreja, ok? Então, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, ele sempre foi mentiroso. E como é que ele trabalha tentando promover a mentira ou a heresia dentro da igreja? Porque se tem um povo que Satanás odeia, é a igreja. Ele sempre odiou a igreja, ele continua odiando a igreja e ele sempre vai tentar, de maneira sutil e sorrateira, inicialmente, transmitir suas mentiras. E como é que ele faz isso? Bom, inicialmente eu quero dizer o seguinte: Satanás ele estabelece os seus trabalhadores, se é que podemos chamar assim, né? Para não dizer outra coisa, né? Ele estabelece seus escravos, aqueles que vão ser os transmissores das heresias e das mentiras. Eu até marquei aqui no caderno aqui alguns níveis, e isso está escrito na Bíblia, né? A Bíblia diz que haveriam de vir falsos mestres e falsos profetas. Este é o nível mais baixo, que é o de falso mestre e falso profeta. Esse é o nível mais baixo da hierarquia que Satanás estabelece, daqueles que vão espalhar suas mentiras e suas heresias, ok? Então existem os falsos profetas e os falsos mestres, aqueles que ensinam heresia, aqueles que profetizam algo que não acontece. Coincidentemente, Romilson já profetizou 5 arrebatamentos que não aconteceu, né? Então, só aí já se enquadra na categoria de falso mestre e falso profeta. Mas aí agora nós temos um outro nível mais alto, que é falso Cristo. Esse já é um nível mais alto, mais herético e mais profundo. Digamos que isso fosse a evolução do mal. Até tem um vídeo meu que eu falo dessa evolução do mal. Como o mal vai evoluindo, como ele chega, como diz a Bíblia, né? As pequenas raposinhas fazem mal à vinha, né? Como as pequenas coisinhas, como ele chega devagarzinho, de maneira sorrateiro, de mansinho, parecendo ser crente. Eu vou admitir para vocês que em 2010, 2011, eu comprei aquele DVD Prepare-se do Rubens Sodré, acredite se quiser. Porque ele parecia ser crente, ele andava de terno, ele falava como crente, então até eu que já era pastor na ocasião, né? Aqui quem vos fala é o Medeiros, bispo da igreja. Até eu que naquela ocasião já era bispo da igreja, me deixei levar. E depois, conforme ele foi falando, eu fui percebendo as mentiras dele, ok? Então nós temos aqui um nível mais alto, que é falso Cristo. Depois nós temos um nível ainda mais alto, que é anticristo. E aí nós temos o nível máximo, Satanás.
Então é Satanás que estabelece essa hierarquia de falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos e depois também é ele que estabelecerá o anticristo. Seguindo essa linha de raciocínio da evolução do mal, como vimos aqui anteriormente, podemos concluir que Romilson já não é mais apenas um falso profeta ou um falso mestre. Podemos afirmar categoricamente que agora ele é um falso Cristo. Por quê? Bom, ele errou profecias? Sim, isso o classifica como falso profeta. Espalhou mentiras e heresias? Sim, isso o classifica como falso mestre. Mas ele já evoluiu para uma outra categoria, porque o falso Cristo não é apenas o Henrique, aquele que se apresenta como Cristo reencarnado ou algo do tipo que desceu do céu. O falso Cristo é aquele que concorre com a imagem e a glória do Cristo. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho e não o Romilson. Ele deu o filho dele por nós, lá na cruz, e não o Romilson. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também eu sou a luz do mundo. E é por isso que ele não gosta do Evangelho de João, o Romilson. Inclusive, a boca fala o que o coração está cheio. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo. E os crentes engoliu, estão lá lendo o quarto evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Parece que é um lindo evangelho. Ô, evangelho bom. Esse evangelho é ótimo. É ótimo para fazer nascer crentes híbridos. Crentes híbridos. E o crente híbrido não vai herdar o milênio. Ora, essa doutrina que as igrejas ensinam que a Eva comeu uma maçã, eles encontraram isso aonde? Outros dizem que a Eva comeu uma uva. O profeta William Branham, que é o profeta que ele disse que é verdadeiro, disse que o fruto proibido foi o ato sexual. Se o William Branham é um profeta verdadeiro, por que ele está com vergonha de dizer que o fruto proibido foi o ato sexual? E na Bíblia há evidências, na Bíblia há os sinais de que foi isso que aconteceu. Tudo começou lá no Éden. E por isso que Caim não era como Abel. E a Bíblia diz que Caim veio do maligno. Bom, a boca fala que o coração está cheio. O do Romilson está cheio de ódio contra Cristo e um sentimento de se igualar a ele ou até ser superior. Porque o Evangelho de João descreve Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida. E Romilson diz: não, eu sou o mensageiro dessa era e é o que eu tenho para falar para vocês, que é a mensagem de vida. O Evangelho de João descreve Jesus como sendo a luz do mundo, mas o Romilson diz: não, eu sou o mensageiro dessa era e eu tenho a luz do mundo para essa era. Então você tem que ouvir o que sai da boca dele. Já já a Bíblia não vale de mais nada, só vai valer o que sai da boca desse cara, tá certo? Esse é o motivo pelo qual ele tem muito ódio. Farei um vídeo sobre o quarto evangelho de João, mas por parte vamos continuar com esse assunto. Coloquei propositalmente este vídeo onde eu vou explicar para contextualizar, para que você não fique com dúvida. Você fica assim: não, mas por que eu não estou entendendo nada? Quem segue o Romilson está entendendo, mas quem não segue vai entender. Eu coloquei este homem que estava falando, ele se chama Deutamar. Ele é um pseudo-apóstolo do falso Cristo Cacu Felipe, de onde Romilson extrai boa parte de suas heresias, inclusive essa questão de mensageiro, ao qual Cacu Felipe fala desde 1993 que ele é o mensageiro dessa era. Romilson só copiou o Cacu Felipe, tirou o Cacu Felipe e se auto-inseriu ali. Entendeu como é que é? Só isso que ele fez. Copiou, que é o que ele sabe fazer. Então essa tese da cobra que ele está falando, né, que a serpente teve ato sexual com a Eva, é apenas uma cópia de que o William Branham já falava, que também é um falso mensageiro de uma falsa era. Cacu Felipe disse que o William Branham era o mensageiro de uma era, e o William Branham falou muito isso daí. Então, quando o Romilson joga um vídeo, hoje de manhã, e você assiste à tarde, você acha que ontem à noite ele leu e teve essa inspiração. Não. Ele só copiou uma falsa heresia de um outro falso profeta. William Branham, o falso profeta.
quase falso Cristo. É meio bem suspeito que as coisas que esse cara fez. Cacau Filipe praticamente falso Cristo. Romilson falso Cristo. Já não está mais categoria de falso profeta. E o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 9,5 que Jesus é Deus. Ele também fala em Colossenses e em Filipenses que nele habita corporalmente toda a divindade, que é o nome que está sobre todos os nomes, tá certo? Que por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. Então o próprio apóstolo Paulo fala que Jesus é Deus. O concílio de Nicéia, em 325, nem deveria ter existido, tendo em vista que a própria Bíblia afirma que Jesus é Deus. Então, só aí a questão já está por encerrada. Contudo, o diabo nunca sossegou. Nunca. E nunca vai sossegar. Assim como ele levantou o Ário para falar asneiras contra as pregações do bispo Alexandre, no ano de 300 e pouco, assim ele levantou Romilson nos tempos modernos. E Romilson pega a mesma heresia que Ário falou lá atrás e que os testemunhos de Jeová repetem para trazer. Ele vomita essas porcarias na cara das pessoas. E as pessoas, obviamente, sem conhecimento algum, e muitas delas com um sentimento de autocomiseração, ou seja, aquele que é sempre vítima. Ai, sacanearam eu no meu serviço, ai, não sei o que, ai, eu fui injustiçado aqui, eu fui injustiçado acolá. Então essas pessoas que ficam sempre chorando, quando elas veem uma mensagem como essa do Romilson, elas dizem, aí, tá vendo, eu sabia, sempre me ferraram. E é por isso que eu estou ferrado. Não, meu amigo, você está ferrado financeiramente, no seu casamento, em outras áreas da sua vida, não é por causa de que ferraram você, é por causa de você mesmo. E não mentiram para você, o Romilson mentiu para você. E ao decorrer do vídeo, você vai ver isso. E só para a gente passar para o próximo tema aqui agora, antes disso, dá uma olhadinha para você ver na tela do seu aparelho o que é que acontece quando uma pessoa sequer entra em algum dos grupos do Romilson e fala algo. Olha só as regras do grupo para você ter uma noção. Aí eu te pergunto, quem é mais falso nessa história? Os pastores e teólogos que o Romilson anda a acusar? Ou ele mesmo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o mensageiro dessa era, façam o que eu estou falando e se salvarão. Quem não fizer o que eu falo não vai ser arrebatado. Já já não vai valer mais nada o que está escrito aqui nesse livro e só vai valer o que sai da boca desse cara. Aí, agora você está percebendo que não é exagero meu dizer que o cara é um falso Cristo. Alguém que exalta a si mesmo e diminui a pessoa do Cristo, dizendo que ele não é Deus, o chamando de porco o tempo todo, dizendo que o evangelho de João, que é um evangelho basicamente que fala de Jesus e do seu amor para a humanidade, um evangelho lindo, dizendo que é um evangelho herético e que causa crentes híbridos. Foi isso que ele falou. Dá uma olhada aí nesse vídeo. Agora, olha a diferença. Eu vou colocar aqui um paralelo, e aí depois disso nós já vamos entrar nesse estudo da era. Olha aqui um paralelo, a diferença entre um homem de Deus e um falso Cristo. Dá uma olhadinha aí. Meus companheiros, pastores e evangelistas da televisão, vocês que já estão carregando um fardo pesado, quase esmagador, para continuar a contar a grande história do amor de Jesus, eu fiz seu fardo mais pesado e prejudiquei vocês. Por favor, perdoem-me por pecar contra vocês. E as centenas de milhões
que empreguei em mais de 100 países ao redor. Tenho satisfação para dar para quem está adorando um ídolo da Igreja Católica. Apesar que nós não temos satisfação também para dar para os desinformantes. Você viu aí, pessoal? O homem de Deus, o pastor Jim Swaggart, ele chega na televisão para milhões de pessoas que estavam assistindo ou assistindo na ocasião, e ele diz: olha, vocês estão trabalhando pesado comigo. O ministério do pastor Jim Swaggart tinha escola de teologia, programa de televisão, um coral enorme. Tudo isso dá muito trabalho. Então, quando ele fala que é quase um fardo esmagador, porque aquelas pessoas, os colaboradores, estavam trabalhando, ajudando, tanto fisicamente como financeiramente. E aí o pastor Jim Swaggart comete adultério. Ele pede perdão para a igreja inteira, na televisão, para milhões de pessoas, e pede perdão para sua esposa. Fala: eu pequei contra vocês. Eu tornei o fardo de vocês mais pesado. Tem como vocês me perdoar, por favor? E o canalha do Romilson marca vários arrebatamentos. Inclusive, está aqui no link da descrição um vídeo de uma pessoa que perdeu tudo, ficou na bancarrota, na miséria, por causa de um falso arrebatamento, achando que ocorreria um arrebatamento, e no dia seguinte, quando o arrebatamento não acontece, é essa nojeira que você viu aí na tela do seu aparelho. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu tenho autonomia, eu tenho autoridade, ninguém pode apontar dedo para mim. Você é um mensageiro da Shopee, amigo, isso que você é, entendeu? Me enoja quando eu vejo você. E agora nós vamos entrar na era aí, vamos prosseguir com o vídeo aí agora, que vai ficar mais técnico. Por enquanto foi só uma introdução para a gente entender o nível que o Romilson está atualmente e que ele é um falso Cristo. Um profeta mensageiro é o legislador da palavra de Deus. Em cada geração, Deus estabelece um homem sobre a terra, coloca sobre ele o seu espírito, e este homem irá legislar para Deus. É ele quem vai estabelecer os mandamentos, as doutrinas, os preceitos, as regras e as ordenanças de Deus para aquele tempo. Qualquer outro mandamento, qualquer outra doutrina que não venha por meio desse profeta, torna-se uma doutrina de Satanás. Moisés disse: estava eu no Monte Horebe, pastoreando as ovelhas do meu sogro Jetro, quando o anjo me apareceu e disse-me: ali está o chamado e a comissão de Moisés. Mas, senhor Olávio, onde é que está o seu chamado e a sua comissão para dizer que é um profeta? Josué estava à beira do muro de Jericó. Um anjo lhe apareceu e lhe comissionou. Deu-lhe um chamado e uma comissão e uma mensagem. Você tem lá os 5 livros de Moisés, a mensagem de Moisés. Você tem o livro de Josué, a mensagem de Josué. E também é dito que Paulo, a caminho de Damasco, encontrou-se com Jesus Cristo. Ali foi o chamado e a comissão de Paulo. Mesmo o Martinho Lutero, em 5 de julho de 1505, ele recebe o seu chamado para ser um profeta sobre a terra. John Wesley, em 24 de maio de 1738, recebeu um chamado de Deus para ser o seu profeta sobre a terra. E William Branham, a quem o seu Olavo diz que acreditar, diz que é um profeta, recebeu um chamado de Deus, na beira do rio Ohio, em 1933. Seu Olavo, onde é que está o seu chamado e a sua comissão? O profeta William Branham, na caverna Greensville, recebeu um chamado de Deus por meio de um anjo celestial, que o comissionou e o enviou como seu profeta sobre toda a face da terra. Agora veja, Cacô Felipe, em 24 de abril de 1993, recebe o chamado e uma comissão por meio de um anjo celestial. Conforme você pôde ver nesse vídeo, essa doutrina de eras da igreja, isso não é novo. Isso já existe, ó. Só que eu conheço pelo menos aí há uns 30 anos, tá? Mas é provável que exista há mais tempo. E quem tem dito que é o mensageiro dessa era é o Cacô Felipe. Ele tem dito isso desde 1993. Então, Romilson mais uma vez se apropria de uma heresia. Você já percebeu que o Romilson só copia podridão e heresia? Ele não copia os exemplos bons. Ele só pega a heresia do Cacô Felipe, ele pega a heresia da Adventista, ele pega a heresia de um testemunha de Jeová, ou não. Quem começou com essa história que Jesus não é Deus foi o Marcião de Sinop, que a testemunha de Jeová imitou, e o Romilson pegou para ele. Tá certo? Quem começou com essa história de
profeta de era mensageiro foi o Caco Filipe, em 1993. Ele pegou para ele. Então você percebe que esse negócio de igreja remanescente, quem inventou essa história foi a Adventista de Sétimo Dia. Quem começou a chamar Igreja Católica Grande Prússia da Babilônia, que as igrejas evangélicas são a filha, e que ela é remanescente, é Adventista de Sétimo Dia. As igrejas evangélicas são todas do diabo, o católico também é do diabo, e Adventista é o remanescente. Romilson só foi, tirou o Adventista e colocou ele ali. Será que está tão difícil para você entender agora? Então tudo que Romilson faz é apenas um plágio, uma cópia. Como eu volto a repetir, farei um vídeo a respeito disso. Porém, como você está vendo aí na tela do seu aparelho agora, tá aí as 7 eras da igreja, tá certo? E eu vou ler aqui agora, como você está vendo aí na tela do seu aparelho, tem, né, Paulo, né, que ele diz Éfeso, né, Paulo lá, de 53 a 170, depois Irineu, que o Romilson cita, de 170 a 312, Martim de Touro, 312 a 406, Columbo, né, que era de Tiatira, 606 a 1520, Lutero, Sardes, 1520 a 1750, John Wesley, 1750 a 1906, William Branham, a partir de 1906. Inclusive esse negócio de que a cobra transou com a Eva é coisa do William Branham, tá? Pra você ver como é que é, né? O Romilson ele faz questão apenas de copiar os maus exemplos, tá certo? Agora eu vou começar pelo seguinte, eu estou dando uma olhadinha aqui, agora eu estou fazendo uma colinha. Mensageiro de era. Já existe um estudo que fala isso. Primeiramente, onde está escrito isso? Minha pergunta. Onde é que está escrito na Bíblia que aquelas 7 cartas às igrejas do Apocalipse são 7 eras? Onde está isso no texto? Não está. Só para começar, isso nem existe, isso não tem na Bíblia. Isso é invenção de pessoas como William Branham, que chega ao ponto de dizer que a cobra transou com Eva. O DNA nem é compatível, não tem como ter fecundação ou procriação. Eu não sou médico e nem geneticista, mas acho que o mais provável disso seria um macaco, tendo em vista que o macaco é muito parecido com a gente. Acho que é 98,8%, né, do DNA, não me recordo ao certo. A serpente, eu já fiz um estudo sobre isso, não tem possibilidade alguma. Então, onde é que está escrito isso? Lugar nenhum. Está escrito em Mentirenses, capítulo 171, versículo 666. Só tem na cabeça de quem é falso Cristo, querendo tomar o lugar que é do Espírito Santo, porque quando Jesus vai, ele fala, eu vou, mas enviarei um outro Consolador. Quem se responsabiliza pela igreja é o Espírito Santo. Ele toca nas pessoas, ele dirige as pessoas através dos bispos da igreja. Já já nós vamos falar sobre isso, tá certo? Então, todo essas datas que você vê e os mensageiros respectivos que você vê aí, não tem na Bíblia, nem data, nem esses mensageiros. Uma outra coisa também é que esse estudo de era, ele já é um estudo pronto. O Romilson já pegou uma coisa pronta. E segundo o que você está vendo na tela do seu aparelho aí novamente, já tem as 7 eras. Então quer dizer que o Romilson é o anjo da 8ª era? Você entende como é cheio de furo essa situação? Mas vamos lá, né? Eu vou continuar aqui. Se esse estudo ele tivesse correto, onde é que o Romilson entraria nessa história? Agora vamos lá, vamos prosseguir mais ainda. Vamos supor que esse estudo esteja correto, o que seria uma heresia gravíssima, tendo em vista que cada era ia precisar de um mensageiro. E aí, todo aquele discurso que o apóstolo Pedro fez, baseado em Joel 2,28, no dia de Pentecostes, dizendo assim, é uma profecia, no sermão temático Pedro diz assim, sermão temático porque ele usa como tema Joel, e ele diz assim, nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Sabe por que ele fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne? Porque no Antigo Testamento somente o rei, o profeta e o sacerdote é que tinha Espírito Santo. Então, naturalmente que você vê muitos profetas no Antigo Testamento, porque as pessoas eram dirigidas por profeta. A pessoa comum
não tinha Espírito Santo, somente o rei, o profeta e o sacerdote. A função de ensinar era do sacerdote e o profeta era alguém que era levantado de tempos em tempos, quando a coisa geralmente estava feia. Mas quando Cristo morre, o véu se rasga no meio. E sabe a simbologia desse véu se rasgar no meio? É porque, na verdade, o templo, ele é uma cópia do tabernáculo. É o tabernáculo de alvenaria. E no templo existe o átrio exterior, que é o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. E no átrio exterior ficava a pessoa comum, o pecador, que vinha trazer o seu animal para sacrificar para o seu pecado. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu se rasga. Aí existe o santo lugar, onde podia entrar o sumo sacerdote e os sacerdotes, e o santo dos santos, que é um local que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, esse rasgar do véu, isto significa que a pessoa comum agora pode ter a sua intimidade com Deus, ela pode ter Espírito Santo, ela pode adentrar naquele local. Se eu peco, eu posso pedir perdão. Eu não preciso chegar até outro, até o sumo sacerdote e entregar um animal. Porque Jesus já foi o perdão dos nossos pecados. Diga graças a Deus, você que está ouvindo aí. E Romilson, pelo jeito, ele quer costurar esse véu de volta, né? Porque, segundo ele cita lá que Deus não faz nada sem revelar aos profetas, só que vale lembrar que é exatamente por isso que tinha muitos profetas no Antigo Testamento. Agora, quantos profetas você viu no Novo Testamento? Vai? Lembra um só aí. Não lembrou, né? Pois é. Por que será? E por que será que o batismo com o Espírito Santo é justamente no dia de Pentecostes? Por que será? Porque Pentecostes é uma festa que comemora a entrega da lei. Tá certo? Então, o Espírito Santo entra nas pessoas para que elas possam ter inspiração de entender o que está escrito aqui. Amém? Então, essa história de que tem que ter um mensageiro supremo, um profeta, mentira. O que esse falso Cristo quer fazer é costurar esse véu de volta e fazer de você um escravo dele. Para que você se torne escravo dele. Para que você tenha sua mente cauterizada e venha obedecer tudo que esse homem fala. Outra coisa, vamos supor que ele seja o mensageiro de Filadélfia. Ele tem que ser logo de Filadélfia, né? Os outros, tudo é de era ruim, né? O Irineu, os outros que ele se traz é de era ruim, de época péssima. Ele tem que ser ainda da melhor, da Filadélfia. Você vê o superego que esse cara tem? Você vê a que nível estratosférico pode chegar a soberba de um homem que tem autonomia e autoridade, que não deve satisfação para ninguém? Eu, como bispo, eu devo satisfação para você. O pastor que está lá na igreja, ele deve satisfação para as pessoas. Mas o Romilson não, ele é intocável. Quer seguir ele? Você que sabe. Vamos prosseguir aqui com o estudo aqui, ó. Vamos lá, vamos supor que ele seja o anjo da Filadélfia. Vai lá. Tá. Então ele não morre? Porque essa carta foi escrita em 96 depois de Cristo. E aí foi entregue na mão do anjo. Romilson está vivo desde aquela época, é isso mesmo? Então ele faça uma live e apresente o pergaminho original, que está escrito em grego. Está escrito em grego, inclusive. Não está em hebraico não, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego, grego koiné. Então eu estou fazendo um questionamento aqui. Se ele é o mensageiro, então ele não morre, né? É o Munra, tem vida eterna? Ele não morre nunca? Tá. Não, Medeiros, você está na carne, né? Porque é o que o pessoal fala, mas já quase um ano atrás eu elaborei essas 3 perguntas aqui, fiz para vários, eles não souberam responder. Aí fala assim, você está na carne, você não está entendendo. Eu estou na carne, eu sou sensível ao Espírito Santo, eu oro todo dia. E é por isso que eu não sou soberbo, é por isso que eu não trago pessoas para mim, eu aponto o caminho para Cristo. Justamente por isso, por eu ser espiritual. Eu tenho temor, respeito.
O segundo questionamento aqui é, o estudo é espiritual, não é? E é uma coisa que aponta para o futuro. Tá bom, é espiritual e aponta para o futuro, então aquele anjo que estava lá, que recebeu a carta, literalmente ele não recebeu, é uma mentira. Ok. Ou pode ser que ele recebeu, temos as duas possibilidades. Então, se é para o futuro, onde está escrito isso? Tem que estar escrito? Ou não? Não precisa estar escrito? Ué, se não precisa estar escrito, como que você pode criticar a Igreja Católica por falar de purgatório, Romilson? Que é algo que não está escrito na Bíblia. Para que serviu a Reforma Protestante? Se você costuma fazer algo que não está escrito na Bíblia. Qual é a diferença entre vocês que seguem o Romilson e um católico, tendo em vista que ambos fazem coisas que não estão escritas na Bíblia? Qual é a diferença? O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, expressamente nos últimos dias, ele especifica, as pessoas darão ouvidos a falsos mestres, porque terão coceira nos seus ouvidos. Então ele diz assim, pessoas estão sentindo coceira no ouvido por dar ouvidos a falsos mestres. Então ele fala, nos últimos dias, ele deixa registrado na Bíblia, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Então, onde está escrito que aponta para o futuro? Também não está escrito. E considerando uma terceira possibilidade, de ter dois anjos, como eu falei, um que recebeu aquela carta, literalmente, que recebeu a carta, né, em mãos, para ler para a igreja, o anjo da igreja, que era o bispo, inclusive, recebeu a carta, mas aquilo seria algo basicamente assim, aquele anjo terreno, ele recebe essa carta, mas o anjo mesmo, de era, que não existe essa coisa, seria espiritual e aponta para o futuro. Onde está escrito isso? Que tem dois anjos. Em lugar nenhum também, né? Então, qual é a diferença de você que está acreditando nisso e um católico? Nenhuma. Ambos faz algo que não está escrito na Bíblia. O católico por acreditar em purgatório e vocês por acreditar em coisas que são invencionices da cabeça da pessoa. E para encerrar aqui com chave de ouro, eu vou trabalhar com alguns personagens, por isso que eu estou falando, tá longo o vídeo, não tá? Mas é conclusivo. Não tem por onde escapar. Estou abordando as questões detalhadamente para não dizer assim, não, mas o estudo está incompleto. Não, é total. Então eu vou trabalhar com alguns personagens que o Romilson considera como anjos de era e que não são. Segundo o Romilson, Paulo era mensageiro da era, né? Ele era da era de Éfeso, de 53 a 170. Tá, então por que no Concílio de Jerusalém Paulo não fala nada? Não é verdade? A Bíblia diz que Paulo, chegando a um determinado local, vieram questionar Paulo a respeito da circuncisão, que mesmo aqueles que são cristãos deveriam circuncidar-se segundo a lei de Moisés. Como Jesus não disse nem para circuncidar ou não circuncidar, então Paulo sobe até Jerusalém e convoca o Concílio de Jerusalém. Mas não precisava. Ele é um mensageiro, ele pode dizer, não precisa, eu sou o mensageiro e estou falando. Mas não, ele vai até o Concílio de Jerusalém. E por que é que os desigrejados nunca falam do Concílio de Jerusalém? Outra situação. Tem esse vídeo no meu canal aqui, no link da descrição, tá? Então eu estou colocando os vídeos que eu estou falando aqui, porque esse vídeo por si só já está longo, né? Então você pode ir assistindo os vídeos e aí vai ficar tudo completo, você vai entender perfeitamente a história. Então Paulo convoca o Concílio de Jerusalém e ele expõe a questão. E aí sabe o que acontece? Pedro toma a palavra e aí Pedro faz um discurso mediano, porque Pedro era pastor. Ele disse, Pedro, presbítero, né? Pedro era um pastor, além de ser apóstolo, alguém que pastoreava um rebanho. O próprio Cristo diz que edificaria a igreja sobre Pedro, não que Pedro seja a pedra, o que sustenta a igreja é Jesus, Pedro é uma fagulha de pedra, mas deu a chave para ele era o líder da igreja. Quando Jesus ressuscita, ele diz, tu me amas, apacenta meu rebanho. Então é Pedro. Só que nessa ocasião, Pedro, então,
ele sai de Jerusalém pela perseguição e quem se torna o pastor de Jerusalém é Tiago. Paulo não é pastor de nada, ele chegou ontem. Ele tem o maior respeito e obediência pelos apóstolos mais antigos, aqueles que andaram com Cristo, embora também Paulo viu, foi a terceiro céu, tem seu valor, mas tem o maior respeito pelos mais antigos. E aí então Pedro faz um discurso, porque Pedro não quer perder os gentios e tampouco também quer perder os judeus. Pedro é pastor, ele ama todo mundo. Ele entende que Deus amou o mundo de tal maneira, e não essa bobagem de que tem pessoas predestinadas ao inferno e à salvação. Deus amou todo mundo. Isso aí é uma heresia que o Romilson pegou do João Calvino. João Calvino prega isso desde 1500 e pouco. E tem um bobão que estava no grupo do Romilson lá. Depois, quando eu fizer o vídeo, eu vou colocar um tal de Léo, um bobão. Ele vem, e aí, os calvinistas estão pegando o entendimento do irmão Romilson e explicando aqui assim. Entendimento do irmão Romilson? O irmão Romilson que imitou o João Calvino. E outra, da onde que você tirou que Romilson tem capacidade para ser um João Calvino? Lutero não conseguia ser. Calvino pregou heresia sim, mas era um teólogo muito superior ao Lutero. E quem é Romilson perto desses caras? Brincadeira, né? Então, Pedro, como é pastorzão, ele quer todo mundo, ele faz um discurso. Mas quem dá a palavra final no Concílio de Jerusalém é Tiago, porque ele é o líder da igreja nesse momento. Paulo não fala nada. Se ele fosse anjo de era, se a chave do céu estivesse com ele determinaria a questão. Não ia nem convocar. Ia dizer, pode avisar os outros apóstolos que eu sou o anjo dessa era, eu sou o mensageiro, e é do jeito que eu estou falando que tem que fazer. Tá certo? Mas não fez. Inclusive, lá em Gálatas, ele ainda fala, subi até Jerusalém e expus a questão, Gálatas capítulo 2, expus a questão para aqueles, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, ó. Depois se você tiver alguma dúvida, você pode clicar aqui no link da descrição, vai ter meu WhatsApp, você pode conversar comigo pessoalmente. E aí ele diz assim, olha, subi até Jerusalém para resolver uma questão, em especial aos que pareciam ser de maior influência, que é Pedro, João e Tiago, que são reputados colunas da igreja. Tá bom para você? Bom, vamos prosseguir aqui com mais um personagem que Romilson diz. Então Paulo, a gente já viu que ele não era mensageiro de era nenhuma, e a própria Bíblia diz isso. Irineu. Segundo Romilson diz que Irineu foi usado por Deus, e Romilson diz que Irineu era o mensageiro de uma era. Pois é, sabe o que o Irineu falou? Ele disse que a igreja ela tem uma continuação por meio da sucessão apostólica, que é uma cadeia ininterrupta de bispos que estabelecem outros bispos, o que o Romilson chama de nicolaítas. Sem saber. Também farei um vídeo sobre isso daí, mas regaçando, destruindo isso daí no meio. Tá certo? Então, o próprio Irineu, que ele diz que é verdadeiro, fala que a continuação da igreja é por meio da sucessão apostólica, ou seja, os apóstolos estabeleceram os bispos, esses bispos vão estabelecendo outros conforme está escrito. O próprio apóstolo Paulo. Então, esse negócio de hierarquia que inventou a igreja católica, mentira. Mentira, porque o apóstolo Paulo fala para Tito estabelecer presbítero. O próprio anjo de uma era que o Romilson fala que é um anjo verdadeiro, que é o apóstolo Paulo, fala sobre a hierarquia. E Irineu, que ele diz que é um profeta verdadeiro, confirma a hierarquia. Irineu só confirma o que está escrito na Bíblia. Tá certo? Paulo só fala para estabelecer presbíteros, porque quando Paulo chegou, assim já era. Os apóstolos, Pedro, João, Tiago, já faziam isso, estabeleciam outros. E por que é estabelecido com imposição de mãos, é separado, imposto às mãos, estabelecido? Porque é como no Antigo Testamento. Deus chama Moisés e manda estabelecer Arão na frente do povo, para que o povo não ficasse enganado. Então, quando alguém é estabelecido, logo a igreja já entende que o Espírito Santo, que é o que se responsabiliza pela igreja, tocou naquele bispo para separar aquele camarada ali, para também ser bispo.
E para a gente não ficar em dúvida, de repente chega uma pessoa do nada, igual o Romilson, e fala que é alguma coisa. Então, quando a pessoa chega do nada, a gente já tem certeza que ela não é. Porque se fosse, ela teria sido escolhida por meio da sucessão apostólica, que é uma cadeia ininterrupta de bispos que estabelecem outros. E no nosso caso, que somos evangélicos, até chegar em Lutero. Lutero, que ele diz que é um mensageiro de uma era, Lutero estabeleceu Felipe Melanchthon para continuar a obra dele. Felipe Melanchthon era, se não me engano, acho que 19 anos mais velho que Lutero, e foi aluno de teologia e de grego do Lutero. E o Lutero estabeleceu o Melanchthon para continuar a obra dele. Entende onde eu quero chegar? Quem estabeleceu você, Romilson, para continuar alguma coisa? É óbvio que nenhum pastor seria tocado pelo Espírito Santo para estabelecer o Romilson, tendo em vista as coisas que o cara fala, faz e acredita. Nenhum bispo seria capaz de estabelecer um camarada desse. Então, tá aí. Desmascarado as heresias. Lhe desafio para um debate ao vivo numa live, Romilson, já que no outro você faltou, fez papel de moleque, nem avisou que não ia, disse que caiu a internet, não deu satisfação. Ficou com medo, né? Ficou com medo. Nesse mesmo tema aqui, ó. Quem é o mensageiro da era? Você e o Lucas. Luquinha do Redenção de Washington disse que acabou a internet. Engraçado, a do Romilson acabou, a do Luquinha acabou e a minha não acabou. Brincadeira, né? Ia ser o Lucas Redenção de Washington e o Romilson contra mim. Sozinho. Desafio você para um debate. Desafio qualquer desigrejado para um debate ao vivo numa live. Thiago Lima, Rômulo Marasquim, Humberto Voltes, Rubens Sodré, Raquel, qualquer um de vocês. São todos falsos. Vocês, por enquanto, são falsos profetas e falsos mestres. O Thiago Lima já meio que encaminha, tá mais ou menos no meio do caminho aí para ser falso Cristo. O Romilson já virou falso Cristo, semideus. Já é semideus, né? Já tá, tudo tem que falar com ele agora, na cabeça dele e dos escravos dele. E para encerrar aqui também, eu quero deixar claro que você que está vendo esse vídeo, você está autorizado a baixar esse vídeo, colocar no seu TikTok, no seu Quai, colocar no seu Facebook ou até mesmo no seu canal, tá certo? Está autorizado a baixar este vídeo, pode colocar onde você quiser, amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Sobre areia construir e sua vida destruir.